Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. O pastor Adalto não teve dó do irmão Jurandir, mas também não disse, não é? Que me acompanhar não é fácil, não é? Porque ele não precisava dormir na igreja, porque ele roncava ali atrás no carro todo o tempo, né? Com o retrato do Juninho no bolso, de vez em quando dava um beijinho nele. Acho que não sei se era bem do Juninho, parece que era da Juninha, não é? Glória a Deus. Mas tá bom. Ele ama muito a sua esposa, a sua família. É um exemplo esse rapaz, não é? Um exemplo, é um modelo. Deus que o abençoe. O mundo está de parabéns com pessoas como o irmão Adalto, sua família. Aliás, o mundo não é digno de tais pessoas, segundo a Bíblia Sagrada. Eu estava vendo, todas as vezes que eu me aproximo, vejo o irmão João da Mata, que eu olho assim para ele como irmão, dentro de mim fala assim: o mundo não é digno dele. O mundo não é digno dela. Por mais simples que seja aquela irmã, aquele irmão, o mundo não é digno de tais pessoas. Mas São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, afirma, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Senhor, temos ocupado grande parte da nossa vida com a pregação do Evangelho, da mensagem. A maior parte da nossa vida tem sido ocupada com esse sagrado ideal, esse sagrado objetivo. E conosco acompanha essa gente, cada um dando de si, dando a sua presença como um privilégio que só Deus pode conceder, dando o serviço do diaconato, dando o louvor, os cânticos, oferecendo seus corações, suas vidas como oferta ao Senhor. Pedimos ao Senhor não olhar para aquilo que é indigno, como o Senhor fez com Israel, mas olhe-nos por cima, Senhor, através do sangue de Jesus Cristo, porque somente assim poderemos ser vistos brancos, limpos, diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades, continua nos abençoando com a Tua palavra, com a disposição do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. O que me encanta e muito admiro é ver pessoas que não misturam as coisas, mesmo quando têm que tomar devidas posições. E por isso não deixam de pregar, não deixam de trabalhar no serviço que desempenha na casa do Senhor, não deixam de tocar, não deixam de cantar, porque não misturam as coisas. Isso é bonito diante de Deus. Deus só pode recompensar. Isso mostra que o nível de conhecimento dentro da estatura do varão perfeito está tomando lugar, está crescendo. Porque esse conhecimento nos dá consciência de que somos humanos
e tendo uma convivência, um relacionamento humano, é claro que teremos aborrecimentos, às vezes desacertos e até decepções. Eu tenho dito para algumas pessoas, disse, não, isso é fácil, você vira as costas, some, desaparece. É fácil demais. Agora, o pastor não pode fazer isso. Mas aquele que tem o que faz como ministério, como um privilégio de Deus, na casa do Senhor, não vira as costas, de uma hora para outra. Irmãos, isso estende a todos os segmentos da sociedade, da igreja. Isso chega no lar. Hoje está muito fácil arrumar as malas e ir embora para a casa da mamãe, do papai. A mamãe recebe o filhinho de volta, o filhinho pródigo, que não deu certo, que emburrou no casamento e volta para casa. Emburrou. Recebe a filhinha pródiga, que saiu de casa, apenas saiu de casa, para uma aventura, e depois volta. É tão bom, tão fácil, não? Mas não se pode esquecer de que cada um dará conta daquilo que tem assumido diante de Deus, diante das pessoas. Há muita dificuldade na vida humana. Não se refere somente aos crentes, aos que batalham pela fé, que demandam em busca da terra prometida. Não. Pensam vocês que aquelas nações por quem Israel passou também não era gente sofredora? Era sim, era gente sofredora. O mundo sofre demais, o homem está sofrendo. Mesmo tendo dinheiro, estando em alta posição, não tendo dinheiro, sendo pobre, sendo rico, sendo douto, sendo indouto, sendo homem, sendo mulher, crianças, todo mundo está padecendo. Aliás, é bem entendido, isso é fácil de ser compreendido. Os dois ladrões crucificados ao lado de Jesus Cristo representam exatamente isto. Os dois lados da humanidade. Aquele que se arrepende, aquele que se torna cristão e aquele que continua incrédulo. Mas ambos estão crucificados. A verdade é esta. Todos os casamentos, mais de 90% dos casamentos, estão potencialmente destruídos, acabados. Isso é uma estatística lamentosa, ou lamentável, triste. É uma hora muito crucial, de muita angústia da vida humana e da vida animal, de todos os reinos na terra, animal, vegetal. É um sofrimento, é uma angústia terrível. A terça parte da terra, das árvores, já se cumpriu o Apocalipse, já foram derrubadas. Os rios estão poluídos,
O ozônio está desaparecendo. O espaço está contaminado, cheio de satélites. E está sujo. Ondas sonoras, imagens sujando todo o planeta, todo o espaço considerado espaço do planeta Terra. Mais do que nunca, estamos certos de que estamos às portas do desaparecimento de um determinado povo desta terra. E, consequentemente, seguir-se-á também o grande juízo do fogo da bomba atômica. O povo que crê na mensagem do precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está detendo a explosão da bomba atômica. Sabia disso? E que, antes disso, dentro de uma contração de parto de última hora, acontecerá todo o desfecho final que tem que acontecer antes da introdução do milênio. Então, é um período de grande tribulação, pelo qual, ou através do qual, a noiva não passará, não sofrerá. Isso traz uma consolação. Se nós temos alguém que não entende o que é isso, noiva, é fácil. Essa igreja separada de nosso Senhor Jesus Cristo é considerada na Bíblia Sagrada como noiva. E a noiva, potencialmente, ela é uma esposa. Ela é uma senhora eleita. Essa é a linguagem de São João. E ela tem uma consciência que ninguém tem neste mundo. Tem a revelação de cada escritura, de cada parábola. Porque parábola não é para ser interpretada, é para ser cumprida, vivida, acontecida. E ela tem a revelação de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dela, porque ela ama o Senhor. E ela é chamada por seu decreto, pela sua soberania, pela sua presciência. Ele colocou o nome de cada membro desta noiva, desta esposa, no livro da vida do Cordeiro. A primeira coisa que se faz no passo decisivo de um casamento é exatamente onde fomos dar os nomes. Agora, pensando nisto, nós não podemos nunca, jamais, escandalizarmos, prostrarmos nesse deserto. Porquanto uma característica notória desses eleitos é que eles nunca murmuram, nunca se escandalizam, nunca tropeçam em coisa alguma. Porque eles andam na luz,
E o tropeço é para quem está em trevas. O profeta de Deus afirma na mensagem Almas Encarceradas hoje: muitas vezes há coisas que sucedem e nos pomos a pensar: por que sucedeu aquilo? Por que, meu Deus? Seria apenas não ter ido naquela viagem? Seria apenas não ter saído naquela hora? Ou seria apenas ter saído? E duvidamos de nós mesmos e também de outros. Veja só. Muitas vezes há coisas que sucedem e nos pomos a pensar: por que sucedeu isso? Com a gente e também com outros. Porém, com o tempo, prestem atenção, com o tempo, por fim nos damos conta que, se somos cristãos, tudo contribui para o bem. Agora, isto é uma revelação fundamental para prosseguirmos sem queixas, sem murmurações. Todos temos visto isso. Nos perguntamos: por que fiz aquilo? Por que aconteceu aquilo comigo? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eis aqui uma das coisas que me turbava muito. Por que permitiu Deus que Abraão permitiu Deus? Se Deus não tivesse permitido, Abraão não teria se portado daquela forma. Permitiu que Abraão, aquele homem tão grande, apresentasse a Sara como sua irmã, em vez de sua esposa, mentindo, portanto. Deus permitiu que Abraão mentisse e as outras coisas que fez, e até permitiu que Abraão saísse da terra prometida, de onde lhe disse que não saísse, apostatando-se, portanto. Todo judeu que sai da terra prometida está em apostasia, como Noemi, seu marido. Porque Deus lhes deu essa terra e a promessa foi que ficassem. Porém, eles se foram. Então Abraão se foi a Gerar. O que você foi fazer lá, afinal? Para que você foi lá? Por que você esteve lá? Nós precisávamos de uma Ruth, afinal de contas, na Bíblia Sagrada. Contrário a todos os princípios de Israel. Nós precisamos deste tipo da noiva de Jesus Cristo, falhando também, se apostatando, mentindo. Porém, não era um mentiroso. Apostatou-se, sendo que não era um apóstata. Mas, naturalmente, se não fosse por isso, é que ali é onde Abimeleque, o rei daquela terra, se enamorou de Sara e até ia se casar com ela. E ele era um homem bom e justo. Agora, isto pode que soe um pouco ridículo, mas é para dizê-lo bem claro. Depois que ele havia tomado banho ao anoitecer, e havia se vestido para ir à cama, e até se ajoelhou junto à cama, orou e se deitou,
Então foi quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eis, morto és. E o homem não havia feito nada para ser morto. Ele era inocente, ele era justo, ele era bom. E o que ele estava intentando era justo. Ele havia sido perfeitamente enganado por um homem que não era um enganador. Tanto por Abraão, como também por Sara. Porque ela concordou. Deus lhe disse: olha, tu tens a esposa de outro homem. Eu não escutarei tua oração. Não importa o quanto ores, tu estás morto. E aquele homem é meu profeta, hein? Isso é muito difícil de entender. Esse homem erra, é o outro é que vai morrer. Porém, se não fosse por isso, então não entenderíamos a graça de Deus, a soberania de Deus. Tem que ser compreendida, às vezes, através de laços, de quedas. Por que se uniu Abraão com Agar, tendo uma esposa tão formosa como Sara? E ele, na verdade, não queria fazer aquilo. Não era seu propósito. Porém, Sara recomendou aquilo a ele, e logo o Senhor lhe disse: escute o que te diz Sara. Obedeça a Sara. Faça o que a Sara está querendo. Deus sabia. Estava no programa de Deus. Coisa contrária às suas próprias leis. Isto é a soberania. Teria que haver um Ismael no mundo. Para hoje, os engraçadinhos da ciência descobrirem que os ismaelitas são irmãos de Israel por parte de pai. Por quê? Porque tinha que haver um Ismael para dar o tipo de que a serva e seu filho não seriam herdeiros com a mulher livre e seu filho. Veio o que? Todas estas coisas são tipos. Por que aquele profeta teve que se casar com uma prostituta e por ela ter 2 filhos? Isso foi um sinal. Porque o outro se deitou sobre o lado direito por 340 dias e logo outros tantos dias sobre o outro lado? Foi um sinal. Outro tirou toda a roupa e andou ante Israel. Todas estas coisas ridículas, absurdas, foram para tipos e sombras, cumprindo uma vontade de Deus, um programa de Deus. Tínhamos que ter essas coisas para completar o quadro. Muitas vezes sucedem coisas e nos perguntamos: por que isto? É simplesmente Deus mostrando-nos algo de antemão. Agora, a razão de eu estar ali, na verdade, é algo muito ridículo. Ele já está falando da vida particular dele. O profeta falando. Estar naquele deserto, lá no oeste, pagando mais de $100 mensais em aluguéis, quando aqui temos a casa com todos os móveis. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. Tudo que
que você tem que saber, ter consciência, é de que você está seguindo uma direção de Deus. Tudo. É que você está seguindo uma direção de Deus. Isso é tudo que eu sei fazer. Vocês sabem, conhecem as visões e as coisas que têm acontecido ali. E tem lhes mostrado as coisas que consigo lá. Porque Deus quer que seja lá. Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Que coisa! Como isso nos traz para dentro da verdade e nos deixa absolutos no conhecimento de Deus, porque só existe um absoluto no conhecimento de Deus nessa terra, é o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Se o seu arrebatamento depende de ficar sozinho, você vai ficar sozinho. Se o seu arrebatamento depende de ficar sozinha, você vai ficar sozinha. Se o seu arrebatamento depende de você estar acompanhado, então você vai estar acompanhado. E que você começa a compreender que todas as coisas estão contribuindo para o bem. Afinal de contas, você sabe que ama a Deus. Você não tem misturado as coisas. Você teria motivo para estar longe daqui. Mas, aquilo que Pedro perguntou, nosso Pedro foi homem-chave mesmo. A chave era nestas horas. Para onde iremos nós? Para onde? Se a coisa aqui está difícil, e fora daqui, onde é que ela estará fácil? Onde é que ela estará mais santa? Hein? Possuindo todas as coisas, mensagem pregada pelo profeta desta era. E somos ensinados pela Escritura que todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio, desde então, e vendo a lealdade do povo, lealdade desse povo, e tudo mais, como sucederia isto? E por que Deus permitiria? Eu poderia ser morto na estrada andando por aí. O que aconteceu? Há algo assim. Ele teve um motivo para evitá-lo. Recordem, as Escrituras não podem falhar. Todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu conheço meu coração, eu amo, porque primeiro Ele me amou. Eu amo com todo o meu coração. E isso nos une um pouco mais. Se amamos a mesma terra, damos a vida por ela. Se amamos o mesmo Deus, adoramos juntos. Servimos juntos. De mãos dadas, na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo batismo, porquanto é o mesmo Senhor, provando sua palavra. Mais uma mensagem do profeta de Deus para esta era, provando sua palavra. 117.
Você sabe, às vezes você fica doente e diz: bem, sou cristão. Deus cometeu um engano, Ele me deixou ficar doente, sou cristão, fiel. Você não entende que a Bíblia disse que tudo operaria juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Você não entende? Que Deus não quis te dar aquela casa? Que Ele não quis te dar aquele automóvel? Ele não quis te dar aquele emprego. Ele não quis te dar aquele tipo de cultura, de avanço na cultura. Ele não quis você ali. Se Ele quis outro, é problema dele. Mas você não quis. Tudo que você tem que saber é o quê? É sua vontade, é seu respeito. E agora note que nós temos que enfrentar esta vida, esse curso, exatamente com desafios. Não com facilidade, mas com dificuldades. É difícil ser mulher. É difícil ser homem. Está custoso ser criança. Está custoso ser adolescente. Está difícil estudar. É custoso. Além do trabalho em si, está custoso trabalhar. Senhor, me dá um pouco de força a mais, para me chegar até onde o Senhor marcou para me ir. E isto Ele fará. Onde Josué dirigiu seu povo, o Jordão fica bem baixo, pode-se atravessar andando quase que em qualquer lugar por ali, a menos que se depare com uma depressão na água, onde seja bem fundo. Pode-se, e com todos os trechos rasos, e coisas assim ali mesmo, no barranco, onde Jericó se encontrava. Ora, pode-se atravessar andando, não passa muito mais do que da altura do calcanhar. O Jordão, em uma determinada fase do ano. É só atravessar dirigindo um jipe. Dirigir, atravessar cavalgando, atravessar andando, ou qualquer coisa. Mas ele os dirigiu para lá na época de abril, mês de abril, quando o campo que ficava inundado, estava inundado, ali quase que uma milha. A água estava provavelmente a 30 ou 40 pés, 9 ou 12 metros de profundidade ali. Espera aí, que imprudência é essa desse líder? Ele estava seguindo uma direção de Deus. Se esse povo, com mulheres, com crianças, podia atravessar apenas molhando seus pés, desviando dos poços daqui e ali, pisava numa pedra, outra, todo mundo passando. A prudência requeria isto, mas não. A ordem era atravessar exatamente quando estivesse, na nossa linguagem, bufando. Lá no Araguaia diz: o Araguaia está bufando. Está transbordando. E ele disse:
No terceiro dia vamos para o outro lado desta dificuldade. Deus disse que sim. Ajuntem o povo e santifiquem a ele. Pois no terceiro dia vocês passarão para o outro lado do Jordão. Está vendo como que Deus deixa isso acontecer? Lá no Mar Vermelho, a coisa aconteceu para a saída. Agora no Jordão tinha que acontecer para a entrada. Um obstáculo sendo rompido poderosamente para sair. E agora teria que ser para entrar. Que coisa maravilhosa. É esse nosso Deus. Está vendo como que Deus deixa isso acontecer? Só para fazer isso. Só para tirar a sua multidão. O que fizeram? Santificaram-se e aprontaram-se, independente de quão profunda estivesse a água e quão lamacenta estivesse, suja, e quão forte estivesse a correnteza. Veja, eles sabiam que Deus provaria sua palavra. Não importa o que seja, quão próximo você esteja do Jordão, não importa quais sejam suas circunstâncias, se você ao menos puder cumprir aquela promessa de Deus no coração, Deus provará que ela é assim. Em meio a toda incredulidade, Ele ainda provará que ela é assim. Sim, Ele prova, e circunstâncias não podem detê-lo. Mesmo assim, Ele fará a mesma coisa que Ele fazia naquele tempo. Ele é o mesmo. Note, é através de seus crentes. Aqui a sua atenção deve ficar bem acentuada aqui. É através de seus crentes que Ele prova a sua palavra. É através de seus crentes que Ele deixou páginas escritas, maravilhas. Ele pode somente provar a sua palavra, não é através de incrédulos. Como que Ele vai provar a sua palavra através de incrédulos? De manufaturados? Ele vai provar, Ele tem que provar a sua palavra, é apenas através de crentes que Ele pode provar a sua palavra. Ele tinha um Daniel no qual ele podia confiar. Ele tinha um Sadraque, Misaque, Abednego, no qual ele podia confiar. Ele tem você. 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 Ele confiou a sua palavra a você. Eu posso deixar aquele ali leproso. Mas ele tem tudo. Por isso ele te honra. Por isso ele testemunha de Deus. Eu posso deixá-lo leproso e vou mostrar que posso confiar nele. Sei que meu Redentor vive, que um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Oh, a maior expressão que já houve. Satanás ficou todo enrugado, carrancudo, insatisfeito. Quando Jó abriu a boca, na sua linguagem, com um bafo insuportável, mas saiu de lá. Eu
sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Eu sei que o meu Redentor vive. Oh meu Deus, oh meu Deus, tem hora que a gente fica com vergonha. Com vergonha. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Veja só. Através de quem que Ele vai provar a sua palavra? Através de quem? Hoje o Espírito nos advertiu sobre isto. Jezabel não era uma prostituta, uma meretriz. No entanto, Acabe fez uma coisa maligna em se casar com ela. Salmão não fez uma coisa maligna em se casar com Raabe, que era uma meretriz, que foi uma meretriz. Ele era um general. E dali veio Jessé. Dali veio toda essa linhagem. Davi até Jesus Cristo. Ele não fez uma coisa maligna ao se casar com uma mulher que havia vendido o seu corpo. O mancebo de qualidade não foi ladrão, por isso não foi crucificado, foi para o inferno, foi para o Hades. Coisa tremenda. Ele tinha que testificar através dessa gentinha. Povinho. Ele pode somente provar a sua palavra, não através de incrédulos. É apenas através de crentes que ele pode provar a sua palavra. Não importa quanto o resto deles clamassem. Oh, eu creio, irmão, eu creio. Veja, se você crê, Deus provará ser assim, porque olhamos e vemos os outros. Como podemos dizer então? Veja, é através de verdadeiros crentes que Ele prova a sua palavra, não através daqueles que dizem crer, mas aqueles que realmente creem. É através de seus filhos que creem que Ele prova a sua palavra. Ele pode confiar em você. Fiquemos de pé. Senhor Deus, não temos noção do que esta palavra operou por aí pelo mundo afora. Sabemos perfeitamente que há pessoas com seus corações compungidos e crendo na tua palavra de coração. Portanto, serão batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porquanto estão sendo também curadas, libertadas, batizadas com o Espírito Santo, para enfrentar qualquer coisa, sabendo que todas elas contribuem para o nosso bem. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos enriquecidos na fé, e que o amor de Deus possa aumentar no coração de cada pessoa,
de cada filho, de cada filha. Amamos estar juntos. Dá-nos tristeza quando sentimos que o culto está terminando. Às vezes temos que ir para uma fornalha lá em casa. Mas lembrando, Deus prova a sua palavra. É através de você. É através de você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.